Jornal da Manhã. Entrevista. Nosso contato neste momento é com Priscila Oliveira, pesquisadora e ativista da Survival International Brasil, movimento de luta pela sobrevivência dos povos indígenas, que fala conosco hoje, justamente terça-feira, 7 de fevereiro, Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. Bom dia, Priscila, é isso mesmo? Obrigada por atender nossa reportagem. Bom dia, Rosana. Obrigada por ter convidado a gente. Priscila, é um prazer estar falando com você, Francisco, e a gente sabe do trabalho que vocês vêm fazendo, né? E nós temos uma situação muito complexa dos povos indígenas. O início desse governo com a criação do Ministério dos Povos Originários, dos Indígenas, leva, né? A gente mostra que quem está no poder, muitas vezes ele pode não ter poder financeiro e econômico, mas ele tem o poder do púlpito, poder de falar, o poder de mostrar, de pôr luz na onde existe um problema, né? E por isso só a gente reconhece esse início de jornada deste governo. Mas qual é hoje a real situação dos povos indígenas no Brasil, em especial os Yanomamis? Tem coisa pior que a gente não está vendo? Os Yanomamis são só a ponta desse iceberg? Bom dia, Kiko. Sim, infelizmente a situação dos povos indígenas do Brasil em geral nesse momento, ela é muito crítica, né? Depois dos 4 últimos anos de um governo anti-indígena, né, que é reconhecido por ter feito inúmeras ações anti-indígenas, infelizmente a situação é muito crítica. O que a gente está vendo na terra indígena Yanomami é sim, eu acredito que seja sim só a ponta do iceberg, né, porque a gente tem que lembrar que a terra indígena Yanomami, ela é do tamanho de Portugal, né, então o que a gente está vendo são apenas algumas regiões, né, existem regiões que são ainda mais remotas, que talvez a gente ainda nem tenha realmente, né, o poder público nem tenha realmente chegado até lá, né, então eu acredito realmente que seja assim a ponta do iceberg, e isso é só falando dos Yanomami, né, existem as situações de outros povos indígenas que também estão bem críticos. Agora, quando a gente vê o avanço do garimpo, e aí nesse último governo realmente a gente viu crescer 3, 4 vezes mais, mas a gente não consegue ver possibilidade de uma solução a curto prazo, quer dizer, não há solução a curto prazo para aquela água ficar boa, né? Nós temos um monte de terra misturada, não tem espaço, está tudo misturado, 20 mil pessoas contra 30 mil indígenas e 20 mil pessoas ligadas aos garimpos e ao tráfico de drogas, né? A gente vê uma situação, tudo bem, o exército, ministro ministro da Defesa estará com os chefes de todas as forças brasileiras esta semana, acho que hoje ou amanhã, na região, para um plano de tirar todo mundo que não tem que ficar lá. Acredito que consiga, mas como manter isso? Como tirar o mercúrio? Quer dizer, o mercúrio não sai de uma hora para outra, leva anos. E corremos ainda o risco de, terminado um governo que tem uma ação preventiva, de que esse trabalho se descontinue. Eu acho que isso tem muito a ver com a sua entidade, com os organismos de defesa da natureza, do combate a tudo que possa ser pouco importante para o Brasil. Quer dizer, nós temos os ativistas, né, em especial agora você da Survival International Brasil, né, um movimento que luta pelos povos indígenas. Então, como é que é esse projeto de início, meio e fim? A sociedade vai ter que cobrar isso? A gente vai ter que pôr muita luz nesse assunto? Bom, a situação, ela é bem complexa, né, não só porque se trata de um território muito grande, e isso também pensando em outros territórios, né, são territórios indígenas que realmente são grandes e muitos são de acesso remoto, então realmente, não é uma tarefa fácil, né, você expulsar, remover esses garimpeiros e proteger permanentemente essas terras. Não é uma tarefa fácil, mas com vontade pública, né, vontade política, com a pressão do público, da sociedade civil, é sim possível que esses territórios sejam protegidos, né. A Survival, a gente trabalha desde 1969, né, junto com diversos povos em diversos países do mundo, e a gente sempre luta, né, um dos nossos focos, o foco principal, né, da nossa organização é realmente na defesa dos direitos pela terra, né, a defesa dos direitos da terra para os povos indígenas, né? E não só a defesa do direito, mas também da proteção desses territórios. Então, é necessário ter vontade política e é necessário também que a gente comece a perceber os indígenas enquanto representantes... Brasileiros, né? Eles são brasileiros como nós, e eles originários, né?
Exato, exato. E a gente também tem que começar a ver que eles têm um espaço importantíssimo, né? O espaço de estar ali na frente, né? Na frente da luta pela proteção do território. E muitos indígenas estão formando essas organizações, né? Organizações territoriais, como, por exemplo, a Associação Yanomami, a gente tem a Rutucara, a gente tem a Uriri. E é importante também que a gente comece a fortalecer essas organizações, porque eles estão lá na ponta da frente, né? Eles estão vendo o que é necessário para ser feito, o que é preciso aqui, nesse momento, nessa região. Então, talvez seja interessante que o novo governo também comece a olhar no sentido de fortalecer essas organizações indígenas que estão ali na ponta, realmente fazendo a proteção do dia a dia, né? Priscila, hoje, dia 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas. É um dia importante, por isso a gente agradece você estar falando com a gente. Eu ouvi o Aldo Rebelo. O Aldo Rebelo foi, eu não sei se foi no governo Dilma, acho que provavelmente do governo Dilma, ele foi ministro da Defesa. Ele foi ministro de mais de uma pasta, mas da Defesa. E eu via dele, acho que foi na CNN, eu acompanhando o conteúdo, ele falava com muita veemência da importância de se ouvir também os índios nesse momento, porque eles têm vizinhos que não são garimpeiros, que coabitam com eles aquele espaço, e eles têm uma convivência, me parece, muito positiva, e uma troca de coisas que são positivas entre eles, né? É por aí o caminho, porque se eles são os donos do povo e admitem, do território, e admitem que trocas positivas possam acontecer com pesquisadores ou com outras pessoas que eventualmente invadam aquele espaço, mas numa coexistência positiva lado a lado, isso existe, né? Ou é aquele isolamento total? Como é que você entende, você concorda com essa linha de pensamento do Aldo Rebelo, ou em parte? Bom, eu acho que é uma linha bem simplista, e a gente vai, quando a gente pensa nesse contato, né, um contato mesmo que seja pacífico e de troca importante, a gente tem que pensar a gente tem que lembrar que existem diferentes povos no Brasil, e diferentes povos têm diferentes contato com a nossa sociedade, né, a sociedade não indígena, a sociedade branca. Alguns povos têm um contato mais recorrente, né? São, por exemplo, territórios indígenas que estão muito próximos às cidades, ou que, enfim, né, tem essa troca muito mais permanente, digamos assim. Mas existem sociedades indígenas, né, e povos indígenas, por exemplo, os indígenas isolados, que eles não têm contato nenhum com a sociedade ao redor, né? Às vezes nem mesmo contato com outros indígenas que moram, com quem eles dividem o território, por exemplo. Então, eu acho que a gente pensar em uma troca, né, em um contato permanente, a gente tem que sempre pensar, mas de que povo que a gente está falando, né? A gente está falando de um povo que já tem um histórico, né, já está ali bem próximo de uma cidade, ou bem próximo de uma zona urbana, ou que já tem um contato mais estabelecido com a nossa sociedade, ou a gente está falando de um povo que está isolado, né? Um povo indígena isolado, a gente tem que lembrar que eles são os povos mais vulneráveis do planeta, né? Qualquer contato com pessoas de fora pode significar a morte desses indígenas, porque eles não têm imunidade contra doenças simples, né? Como, por exemplo, uma gripe, o sarampo. Então, esse tipo de contato com indígenas isolados, eu sou completamente contra. Eu acho que não deve haver, eles devem ser protegidos, a território onde que eles vivem devem ser protegidos de qualquer invasão. Agora, se a gente está falando de um território indígena, né, que ele está próximo a fazendas, por exemplo, como o caso dos Guarani, a gente tem que ver também qual é o conflito que existe ali, né? Essas fazendas estão ocupando parte do que é território ancestral dos Guarani? Porque se sim, aí eu não acredito que existe um contato pacífico, né? Aí eu acredito que realmente tenha que ser, um conflito que tem que ser mediado e ser visto a partir de um processo histórico, né? Então, eu acho que existem várias nuances, né, nesse comentário do Aldo Rebelo. Olha, eu gostaria de te perguntar uma coisa, porque assim, quando a gente fala em ativista, organização não governamental, né, e você faz parte da Survival International Brasil, mesmo nas redes sociais, as pessoas, mas ela mora em apartamento, só fica na rede social, o ativista é eco-bobo, ou esse tipo de situação das pessoas não saberem a importância que o trabalho de vocês tem. Eu queria que você mostrasse, por exemplo, existem ações, né? O plano da Survival nós tem 6 pontos aqui que são importantes: remover os garimpeiros, enviar equipes médicas, investigar e levar à justiça políticos e empresários que lucraram com esse genocídio, desarticular o esquema criminoso do narcotráfico que hoje atua a área, combater
todo o garimpo ilegal e fiscalizar cadeias de produção e exportação de ouro. Territórios indígenas precisam de proteção adequada contra a invasão de roubo de terras. E aí, diante de todos esses tópicos, não há um sentimento muitas vezes de que a gente está enxugando gelo, mas não dá para desistir mesmo assim? Que a gente, se fizer a diferença para um índio, já está valendo? Não é uma situação fácil, não é uma luta fácil, né? E sim, existem vários níveis de ativismo, né? E a gente não pode negar que os indígenas que estão na terra, que estão na luta de frente, né? Estão ali na linha de frente da luta pela proteção de terra, eles são as pessoas que estão mais vulneráveis nessa linha, né? E é claro, existem diversos níveis de ativismo. Mas quando a gente analisa esse problema, a gente tem que pensar que existem várias formas da gente atuar para tentar consertar esse problema, né? Então, existe a gente poder financiar organizações indígenas, como eu estava falando, as pessoas que estão ali na linha de frente, fazer a pressão para o poder público, exercer o que é o dever do poder público, que é proteger territórios indígenas. E existe a parte, por exemplo, como a Survival faz, né? O que a gente trabalha através de campanhas para mudar a opinião pública a favor dos povos indígenas, né? Acabar com o racismo que é tão institucionalizado no Brasil, contra a ideia de que, não, o índio tem que ser integrado. A gente não acredita nisso, né? Eles têm que ser livres para determinar o que eles mesmos querem, né? O próprio destino deles. E a gente também trabalha expondo empresas e governos que estejam violando os direitos indígenas, né? E aí, a partir disso, a gente expõe essas violações tanto para o público maior, né? Quanto também para órgãos internacionais, né? E aí a gente fala da ONU, a gente fala da OAS. Então, para a gente realmente atacar esse problema e criar uma solução, mesmo que seja difícil e de longo prazo, são necessárias diferentes ações, né? Não é só uma, são várias ações, é um conjunto de ações feitas por diferentes organizações, diferentes ativistas que juntos vão conseguir, de alguma forma, em algum momento, realmente ter um mundo melhor para os povos indígenas, né? Nós temos uma situação histórica, né? Que a gente, buscando aí a história, os portugueses chegam no Brasil, os donos da terra são os índios, e aí eles são obrigados a acreditar num Deus que não é o deles, a levar uma vida, a vestir roupas que não é aquilo que eles querem ou vivem, porque não há maldade alguma na nudez do índio. Enfim, aqueles silvícolas são obrigados a aprender um outro idioma, a ter um outro comportamento, e me parece que ainda hoje algumas pessoas, em relação a essa situação, acham que de repente o índio não tem que existir, tem que fazer apenas parte da história e que ele tem que se adequar a uma vida na sociedade em que nós vivemos, ou seja, nós somos obrigados, eles serão obrigados a sair da floresta, sair do ambiente deles, deixar a cultura deles. Pode parecer uma coisa muito de eco-bobo que eu estou falando, tem muita gente e você já deve estar acostumado em ser desacreditada por muita gente fria no sentimento dessas questões, né? Eu acho até que é um problema de educação brasileira esse reconhecimento. Como é que é viver diante de tanta dificuldade, de tanto descrédito, mas sempre fazendo uma tentativa e batendo portas diferentes, porque cada pessoa tem aí um papel, na hora que se junta, eles são uma massa importante de ação, né? A gente está falando aqui no ar, você está fazendo trabalho não só em redes sociais, mas cobrando de políticos, até o ponto de que hoje temos um Ministério dos Povos Indígenas, que nunca tivemos. Quer dizer, não vamos nem se é o governo tal, não, o que importa é que existe hoje, né? Não importa necessariamente quem é o presidente, mas esse olhar pelo menos está acontecendo. Sim, e essa representação política, né, desses lugares estarem sendo ocupados por líderes indígenas, isso é importantíssimo, né? Não só pela representatividade social, mas também por ter pessoas que realmente vivenciam o problema, né, nos seus territórios, estarem ali cuidando das políticas públicas, né, e das ações públicas que vão ser feitas, né? É claro que é um trabalho difícil, eu não vou dizer que é fácil, às vezes a gente se questiona, né, porque a luta é muito grande, né? As vitórias, às vezes, elas vêm
assim, depois de muitos anos de luta. Então, não é um trabalho fácil, mas a gente faz porque eu acredito na importância da gente proteger não só os povos indígenas, como proteger os territórios indígenas, né? Esses povos, eles são povos ancestrais, eles têm vivido em simbiose com a natureza desde muito antes da gente entender o que é o Brasil, né? Então, se tem alguém, ou se tem um grupo que sabe o que é de fato e como é de fato proteger a natureza, são os povos indígenas, né? Eles são os melhores guardiões da natureza. 80% da biodiversidade do mundo está em terras indígenas. Se você analisar até o mapa do Brasil, né, você vai ver que os limites onde tem verdadeiras ilhas verdes são territórios indígenas. Então, num contexto em que a gente está falando da crise, né, de mudanças climáticas e que tem se tornado uma realidade, né, em vários países, né, a gente tem que pensar realmente que a melhor forma da gente acabar ou pelo menos mitigar a crise da emergência climática é realmente protegendo os povos indígenas e os seus territórios. Então, eu acredito que, infelizmente, a sociedade brasileira ainda tem muito um pensamento colonial, né, de que acredita que esses povos têm que ser integrados, que por que eles têm que viver ali naquele território, às vezes tão grande, né? Como as que eles pessoas são falam. preguiçosos, que eles não produzem nada, que são vagabundos e outras coisas mais que se ouve disso, né? Realmente me parece uma insensibilidade muito grande, né? Querer estabelecer um padrão na vida das pessoas. É como eu falar para você, Priscila, você não pode mais usar roupa escura, vai ter que só usar amarelo. Né? Você vai ter que usar amarelo, quer dizer, você estabelece esse limite para a tua vida, para a escolha que você tem por ela, né? E me parece que a gente ainda tem muitos passos a dar nesse sentido. Eu acho que a gente está muito atrasado nessa questão de consciência nacional em relação, porque com a questão dos povos indígenas nós também olhamos a soberania do nosso território amazônico, né? Com o cuidado que nós temos porque hoje não, mas se o Brasil não cuidar, um dia a comunidade internacional pode fazer esse cuidado da Amazônia pelo Brasil e a gente perder esse território. Então, assim, tem que ter um olhar muito, muito profundo e certamente os povos indígenas, como você disse, tem ilhas, quando você olha o mapa brasileiro de proteção, de biodiversidade, e eu acho que a gente pode conviver com essa realidade, com esse respeito a quem pensa diferente da gente. É isso, né? É pensar com quem quer e pensa e vive diferente da gente. Ninguém é obrigado, né, a viver como a gente quer, mas como a própria pessoa quer dentro dos limites que a lei permite. Exato. E a gente tem muito o que aprender com eles, né? Muitos dos nossos medicamentos, dos nossos remédios, vêm exatamente do conhecimento que eles têm de todas as plantas medicinais que tem no território, né? E não só disso, né? Um conhecimento também e uma cosmologia de vida muito diferente. Eu acho que a gente tem muito o que aprender com eles, né? Inclusive com um modo de vida que é completamente diferente, a ideia de como o que é o trabalho, né? Como o trabalho dignifica o homem. Então eu acredito que não só a gente pode e vai conviver com outros modos de vida, mas a gente tem muito a aprender com eles. Priscila, eu estou falando com a Priscila, ela é pesquisadora e ativista da Survival International Brasil, é um movimento de luta pela sobrevivência dos povos indígenas. Nós estamos falando hoje em especial porque dia 7 de fevereiro é o Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas. Priscila, eu quero te agradecer muito, dizer que vocês continuem com muita fé nesse trabalho, força, que não se intimidem por nada, né? E que a gente continue dando todos os espaços possíveis para que essa causa, não só nas redes sociais, mas nós que somos uma concessão pública, né, tragamos este tema tão importante à sociedade brasileira, que pode parecer que está tão longe da gente. Eu não estou nem aí com isso, é lá na Amazônia, está tão longe, mas não é, está falando de brasileiros, né? Quando a gente olha aquelas crianças em estado de desnutrição, de desespero para a morte, não há como não se comover. É uma situação gravíssima que nós tivemos contato nesse momento e que ela não deixe de ser mostrada em função da defesa desses brasileiros que, como nós que estamos nos grandes centros, eles também são brasileiros. E, acima de tudo, eles são os povos originários. A terra era deles, eles que foram obrigados a vestir roupa, mudar e acreditar num Deus que necessariamente não era o deles, né? Imagine que você chega na sua casa e alguém vai estar lá e falar: hoje você não vai dormir mais aqui, você não vai poder mais usar essa roupa, você vai ter que fazer assim. Acreditar em Deus? Não, você vai acreditar nesse aqui que eu quero que você crie, né? É isso que a sociedade acha que são os eco-doidos que estão só em redes sociais, mas esse trabalho muitas vezes é importante nas redes sociais, onde a gente vê tanto assunto desinteressante, desimportante, tanta mentira, né? Eu acho que as organizações
organizações sociais fazem o trabalho delas. É uma luz. Pode ser pequeno, às vezes, o resultado do trabalho, lento, mas ele é fundamental para a sociedade. Não desanime nunca, ok, Priscila? Foi um prazer falar com você. Um prazer, Kiko. Muito obrigada. Muito bem, nós falamos com a Priscila Oliveira, pesquisadora e ativista da Survival International Brasil, movimento de luta pela sobrevivência dos povos indígenas. Hoje, 7 de fevereiro, é o Dia Nacional de Luta dos Povos Indígenas.